Ok, pessoal, aqui nós temos uma questão da AFA do ano de 2018. Vamos trabalhar em cima da resolução dela, ok? Vamos lá. Fala galera, vamos resolver essa questão então da AFA e ela é dada por uma função por mais de uma sentença, ok? Então parte dessa função se comporta como uma reta e parte dela é uma parábola. A questão pede para a gente avaliar inicialmente se essa função é crescente, se ela é injetora, e uma boa maneira de trabalhar com isso, de verificar isso, é por meio do gráfico. Mas, professor, como é que eu desenho o gráfico de uma função como essa? Bom, basta desenhar o gráfico de cada parte da função. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Então, temos aqui o plano cartesiano. E agora, repare que para x menor ou igual a 2, ela se comporta como uma reta. E é fácil construir o gráfico da função do primeiro grau, basta 2 pontos. Então, vou dar um ponto aqui que é o 2. Repare que se x for igual a 2, o y vai ser 2 menos 3 menos 1. Então, nós já temos aqui o primeiro ponto do nosso gráfico. O segundo pode ser qualquer outro ponto. Por exemplo, se x é igual a 0, o y é igual a menos 3. O zero é sempre bem imediato. Então, vamos marcar aqui e traçar a reta. Marcamos o menos 3, traçamos a reta. Cuidado na hora de traçar a reta para você não extrapolar o 2, ok? 2 é o limite superior aqui da minha função. Tá certo, mas e quanto à outra parte da função? Bom, ela é uma parábola e a parábola nós vimos em sala que ela é bem marcada pelas raízes, quando existem, e pelo vértice. Então vamos determinar esses elementos. Ok, as raízes, você nem precisa aplicar a fórmula de Bhaskara. Como ela é uma equação incompleta, basta colocar o x em evidência, nesse caso. Vamos ter aqui x sobre 4 menos 1 igual a 0. Daí nós tiramos que x igual a 0 ou x sobre 4 menos 1 igual a 0, o que nos dá x igual a 4. Então, as raízes delas são 0 e 4. Ok? O 0 não vai me interessar tanto, porque essa função só começa após o 2. Mas o 4 já é um ponto bem interessante de ser marcado no meu gráfico. Agora, um outro elemento muito importante é o vértice. Então, vamos determinar o vértice dessa função. Ok. X do vértice igual a menos b sobre 2a. X do vértice é igual. O b vale menos 1. E o a, repare que nós temos x ao quadrado sobre 4, né? Então, o a vale 1 quarto e não 4. Cuidado com isso. Nosso a é 1 quarto. X do vértice, portanto, vai ser igual a 1. 2 vezes 1 quarto é 1 meio, então vai ficar 1 dividido por 1 meio. 1 dividido por 1 meio é a mesma coisa que 2. Então, o x do vértice já é 2. E quanto ao y do vértice? O y do vértice pode ser obtido por menos delta sobre 4a, mas ele também pode ser obtido aplicando o x do vértice na função. Então vamos fazer dessa forma, que é um pouquinho mais imediata. Apliquei o 2 na minha função e o meu resultado tem que ser o y do vértice, porque eu apliquei o x do vértice. Então aqui eu vou ter 1 menos 2, menos 1 é o y do vértice. Opa, mas eu já vi esse ponto 2 e menos 1 em algum lugar. Ele é exatamente o ponto onde a função
a reta para, ok? Então, está coladinha a reta com a parábola. Além disso, a minha parábola tem concavidade para cima, por causa do A, que é positivo, e tem uma raiz no 4. É o suficiente para eu traçar o gráfico. Aqui nós já temos o vértice, então a partir daqui ela será crescente. E vamos embora. Esse é o gráfico da nossa função, ok? Parte reta e parte arco de parábola. Com o gráfico, nós podemos responder às afirmativas iniciais. A minha função f é uma função injetora? Sim, ela é injetora. Se eu traçar retas horizontais, todas essas retas vão tocar num único ponto, ok? Único ponto da função, portanto, a minha função é injetora. Quanto a ela ser crescente, de fato ela é crescente. A reta tem o a maior que zero, então ela é crescente. E a parte da parábola começou no vértice e pegou a parte crescente. Então ela é sempre crescente. Tá certo? Uma coisa interessante, uma coisa que chama atenção nessa questão, é que se eu não traçasse o gráfico, olhasse somente para a lei da função, eu poderia ser facilmente levado ao erro, porque afinal, nós conhecemos a função do segundo grau e sabemos que, em todo o seu domínio, ela não pode ser injetora. E também não pode ser somente crescente. Se você tem aqui, vou fazer bem pequenininho, uma parábola, seja ela com concavidade para cima ou com concavidade para baixo, você sabe que ela nunca será injetora, ok? E também não será somente crescente. Ela sempre vai ter um intervalo de crescimento e decrescimento. Decrescimento, crescimento. Então ela não é estritamente crescente. Mas a função definida por mais de uma sentença pega somente parte da parábola. E pegou a parte da parábola crescente. E por ter começado a partir do vértice, não só ela é crescente, como também será injetora. Então é muito importante você ter uma ideia do gráfico nesse tipo de questão e não se deixar levar somente pela lei da função, ok? Isso pode te levar ao erro. Vamos fazer agora a parte da função inversa. Ok, pessoal, vamos fazer a afirmativa correspondente à função inversa. Como eu determino a função inversa de f, que ela é x menos 3, se o x for menor ou igual a 2, e ela é x ao quadrado sobre 4 menos x, se o x for maior do que 2. Em primeiro lugar, eu precisaria avaliar se a minha função f de fato admite inversa, se ela é bijetora. Mas no gráfico anterior, nós vimos que ela é injetora. E além disso, se você reparar, a reta vem desde o menos infinito e a parábola vai para o mais infinito, ou seja, ela também é sobrejetora. Portanto, a minha função é bijetora e ela admite inversa. Então, o primeiro passo é ver se a função admite inversa, se a inversa de fato existe. O segundo passo é determinar a inversa. Então, vamos lá. Como determinamos a inversa? Vamos determinar a inversa de cada parte. Então, nós temos x menos 3 igual a y. Trocamos o y de lugar com o x, y menos 3 igual a x. Finalmente, isolamos o y igual a x mais 3. Achamos a inversa. Mas desde quando começa a contar essa inversa? Ou até quando? Repare que a função original é regida por essa lei x menos 3 se o x for menor ou igual a 2. Em que esse x menor ou igual a 2 afeta a minha função inversa? Vocês vão lembrar que quando calculamos a inversa, o que era x vira y, certo? Então, essa função y igual a x mais 3 vale para y menor ou igual a 2.
Mas se o y for menor ou igual a 2, o que vai acontecer com o x? Lembram que se o y valer 2, o x vai valer menos 1. Isso significa que a minha função y igual a x mais 3 é válida para x menor ou igual a menos 1, ok? Então, vamos para a segunda parte, vamos calcular a inversa dessa funçãozinha aqui. Então, ok, começamos normalmente, x² sobre 4 menos x igual a y. Trocamos o y de lugar com o x, isso representa a troca de eixos. E agora nós temos que isolar o y. Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou me livrar desse denominador, vou multiplicar a equação por 4. Teremos, portanto, y² menos 4y igual a 4x. Pessoal, não vale a pena vocês colocarem o y em evidência, porque se a gente fatorar o y, eu vou ter y antes dos parênteses, em evidência, e alguma coisa em função de y depois. Então, não importa quem eu mande dividindo, ainda vai ficar um y do outro lado, eu não quero isso. Então, como a gente faz para isolar o y aqui? Vou usar uma técnica chamada completamento de quadrados, onde eu quero transformar este termo em um trinômio quadrado perfeito. Reparem que ele já tem boa parte da cara de um trinômio quadrado perfeito. Ele já tem o A2, ele já tem o 2AB. Falta somente o B2. Como eu determino esse B2? Bom, uma técnica, um macetezinho para vocês aqui, é pegar o termo do meio, que é menos 4, dividir por 2, então nós temos menos 2, e eleva ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Então esse é o termo que eu preciso somar. Y² menos 4y, somei 4. Mas se eu somei 4 de um lado, eu também tenho que somar 4 do outro, ok? Somando 4, nós obtemos um trinômio quadrado perfeito, que pode ser fatorado para y menos 2 ao quadrado, igual a 4x mais 4. Agora nós conseguimos isolar o y, basta tomar a raiz quadrada de ambos os membros da equação. Então, y menos 2 é igual a raiz quadrada de 4x mais 4. Ok? Um detalhe importante diz respeito ao mais ou menos que teria que aparecer aqui. Por que eu escolhi o mais? É porque essa lei de função está sendo regida para x maior do que 2. Lembrem-se que o x, na verdade, para essa expressão, equivale ao y. Então, eu quero que o y seja maior do que 2. Ora, então o y tem que ser positivo, tá certo? Por isso que eu peguei a parte positiva da minha função. E aí, finalmente, o nosso y ele é igual a raiz quadrada de 4x mais 4 mais 2. Mas para quando que esse y começa a valer? Para y maior do que 2. Mas se o y for maior do que 2, o x vai ter que ser maior do que menos 1 para combinar com a minha função anterior. Então, a função f menos 1 de x é dada por x mais 3, se o x for menor ou igual a menos 1. E ela é dada por raiz quadrada de 4x mais 4 mais 2 fora da raiz, se o x for menor do que, maior do que menos 1. O que nos dá a afirmativa verdadeira, o que torna a afirmativa verdadeira. Pessoal, a grande sacada dessa segunda parte da questão é o processo de completamento de quadrados. Talvez esse processo seja novo para algumas pessoas, então eu vou dar mais alguns exemplos
tá? E explicar como a gente faz para sempre completar o quadrado sem muita conta, sem muito esforço mental, tá certo?